A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, no Solo do Espírito. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palha, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e, com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Não precisa falar, mas já falando, quando ele se refere aqui a homens, ele está se referindo à humanidade, a todos nós, né? Então, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus para fazer a nossa prece, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui e de tocarmos em um tema tão sensível, um tema que ele é recorrente muitas vezes nas nossas meditações, em que ele é necessário para que nós saibamos administrar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Um capítulo só, Senhor, com tanta profundidade, tanto ensinamento. Agradecemos às equipes espirituais que nos inspiraram e que nos deram a direção para escolhermos a fonte, o recurso necessário para que essa reflexão ficasse bem gravada em nosso coração. Pedimos também que nos inspire e a todos aqueles que estiverem assistindo, para que seus corações e suas mentes sejam receptivos a esses ensinamentos tão profundos que André Luiz e toda a equipe espiritual que o acompanhou trouxeram para nós num simples capítulo. Sob o amparo e a proteção da espiritualidade que nos assiste, e com a vossa permissão, então, Senhor, iniciamos o nosso encontro desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, gente, hoje nós estamos iniciando a terceira e última etapa do livro. E nós vamos ver que André Luiz sempre tem muita coisa a nos dizer nas suas reflexões. A gente acha que já viu muita coisa, né, ao longo desses capítulos, desses 20 capítulos anteriores, mas ainda tem tanta informação nesses próximos 10 capítulos que a gente precisa ter realmente esse intervalo de uma semana entre um capítulo e outro, para adaptar a mente a tudo aquilo que a gente ouve, que a gente já ouviu dos nossos companheiros anteriores, e nos preparar para a próxima apresentação. E na semana que vem nós teremos o nosso encontro presencial com a Nores, aguardamos todo mundo lá no nosso auditório. Muito bem, não sei se vocês se lembram, eu fiz a apresentação desse capítulo lá em 3 de agosto, e num dos slides eu coloquei isso aqui. Todos precisam estudar a mediunidade? Não sei se vocês lembram, a gente falou muita coisa sobre o capítulo de abertura, o capítulo não, mas a apresentação que o André Luiz fez sobre o livro, né? E ele falava exatamente que, baseado no que Kardec já nos ensinou,
Estudar a mediunidade é um dever de todos nós. E nós recorremos ao mundo de Sofia quando Joyce Gardner ele fala lá no começo do livro que o fato de o mar estar calmo na superfície não significa que algo não esteja acontecendo nas profundezas. Então, todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, nós somos pensamento. Por isso que Emmanuel nos diz que pensamento é vida, né? E André Luiz, lá nesse início, lá no Ondas, Mentes, Raios, né? Ele nos fala que nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Principalmente no corpo físico, que é uma agregação de átomos, moléculas, né? Nossos pensamentos, que são a representação da nossa vida, tanto no corpo físico quanto fora dela, eles são velozes e constantes. Eles se ligam como os átomos de uma molécula por força da atração de suas cargas. E é pela lei das afinidades ou sintonia que o nosso pensamento atrai ou é atraído por seus afins. A mesma força magnética que atrai esses átomos, que formam moléculas, que vão formando os tecidos, que formam os corpos físicos, e nós sabemos que o perispírito também tem porção matéria, né? Ele é semimaterial, e nós sabemos que no processo da reencarnação nós somos ainda espírito, que vamos nos ligar a um corpo físico, átomo a átomo, molécula a molécula. Não poderia ser diferente que nós fôssemos esse turbilhão eletrônico regido pela consciência. Todos os movimentos atômicos e celulares do nosso corpo são regidos por essas forças magnéticas. E o nosso pensamento, por isso que a gente representa ele no alto da nossa cabeça, é que rege a tudo isso. E muitas vezes de uma forma inconsciente, automática. Nós temos os automatismos. A partir do momento, como o livro da leitura de preparação que nos diz, que nós meditamos mais para reconhecer que tipo de terreno nós somos, nós realmente somos para receber essa semente, é que nós vamos nos sentindo, nos descobrindo, a nossa consciência nos mostra e vamos sendo os maestros regentes desse turbilhão eletrônico, né? E desde os primeiros capítulos, nós observamos que tanto as manifestações mais corriqueiras, até aquelas mais ostensivas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, tudo é intercâmbio mediúnico. Porque é justamente através desse processo de sintonia que se estabelece, né, pelas correntes magnéticas do nosso pensar, que nós estamos influenciando ou sendo influenciados por correntes semelhantes, emitidas por todos aqueles que compartilham de nossa existência, sejam essas criaturas encarnadas ou desencarnadas. E nós vimos também lá na apresentação que Kardec nos afirmou lá no livro dos médiuns, no item 159, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium, que essa faculdade é inerente ao homem e que não constitui privilégio de ninguém. E raríssimas são as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar, a não ser que seja uma pessoa tão apegada à matéria que não tenha a sensibilidade espiritual de perceber esses fenômenos que acontecem o tempo todo. Então, a gente pode dizer, parafraseando Kardec, ou repetindo a frase que ele colocou lá no livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. E aí, para onde que a gente vai? A gente vai lá para o capítulo 1, que foi apresentado também no dia da apresentação, naquela preleção do Albério, que André Luiz, Hilário e Aulus participaram. Eles foram apresentados a Albério e eles estavam fazendo um curso intensivo sobre mediunidade, mas a mediunidade vista do plano espiritual para o plano físico, e não aquela que nós estudamos daqui, vendo os fenômenos e tentamos articular pensamentos e reflexões acerca desse fenômeno. Não, ali André Luiz estava fazendo um curso, André Luiz e Hilário estavam fazendo um curso ministrado por Aulus, através da observação que ele fez na crosta da Terra de várias situações onde nós percebemos que
existe esse intercâmbio, conforme Kardec diz lá no item 159, da nossa sensibilidade, né? E aí nós vimos a psicofonia dentro do grupo mediúnico, a psicofonia consciente da Eugênia, a sonambúlica de Celina, aquela psicofonia descomprometida do Castro, que ele era também um médium que fazia o desdobramento, né, ou a projeção do corpo astral, e ele precisava ser muito auxiliado, porque ele não conseguia sair sozinho do corpo, ele ainda não tinha assim, aquela capacidade, mas ele foi até um determinado lugar, e de lá ele transmitiu a mensagem de um companheiro do grupo que já havia desencarnado. Então, nós vemos aí dois fenômenos, né? O do animismo dele que se projeta espiritualmente, vai aos lugares, descreve os lugares, é ele que está vendo e está descrevendo, é um processo anímico, mas também nós vemos um processo mediúnico em que ele é o transmissor da mensagem do Oliveira, que já havia desencarnado e era muito querido por todos. Aí a gente vê também outros casos de mediunidade nas coisas corriqueiras do dia a dia, na Anésia, no seu marido, em várias situações a gente vê, né? A gente vê também lá no capítulo 15, antes de passar para o próximo slide, o Albério diz que é imprescindível saber, então, que tipo de onda mental nós assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e juizar de nossa direção. Em todas as coisas, não é só dentro do grupo mediúnico. Se nós somos sensíveis, se nós somos médios em maior ou menor grau, é preciso que nós tenhamos essa consciência, vigiemos os nossos pensamentos para não ficarmos absorvendo energias deletérias, miasmas desnecessários, para que nós não coloquemos sobre os nossos ombros dificuldades ou problemas que não fazem parte do nosso compromisso espiritual, porque é um processo educativo também, né? E aí, lá no capítulo 15, onde eles vão observar um grupo mediúnico, o Hilário faz um comentário que ontem visitamos um templo em que os desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. A mediunidade mesmo, a ostensiva, que acontece dentro do grupo mediúnico, mas um grupo preparado sob o amparo da espiritualidade amiga, envolvido pela prece, unidos pelo pensamento para a realização de um trabalho de socorro àqueles necessitados que estavam ali. E no dia seguinte, depois que eles saem dali e que começam a caminhar pela via pública, várias são as situações que Aulus chama atenção para eles, inclusive do caso daquele senhor que era médico que estava dentro da ambulância e que tinha um espírito protetor que o envolvia em muita luz. Era um médico muito bom, que tinha muita luz, uma criatura humana que fazia só o bem. Então, até ali naquele momento em que ele prestava aquele socorro, andando na ambulância junto com o doente que estava sendo socorrido, ele também, através da sensibilidade, através da sintonia do pensamento, ele podia ajudar o doente que estava lá. Mas, na realidade, o Hilário fez esse comentário porque eles entraram em um bar e nesse bar o que que ele vê diversas situações acontecendo ali, as pessoas envolvidas emanando fluidos da bebida, do cigarro, da maledicência, do comportamento é, irregular, dos pensamentos sobre sexo desregrado e tantas outras coisas. E dentro do ambiente, lá num outro quarto que tinha lá dentro, ele tinha um jornalista que estava escrevendo alguma coisa, que nós nos lembramos da história, para denegrir a moral de uma moça da sociedade envolvendo num caso de um crime. Então, Hilário faz aquele primeiro comentário, e depois ele diz que aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. E ele faz esse comparativo e pergunta para Aulus: aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Ou seja, lá no grupo mediúnico, houve duas psicofonias, uma consciente e uma sonambúlica, houve o desdobramento, a projeção no corpo astral, foi possível fazer também
uma observação de um grupo de trabalho de passe, de trabalho de assistência espiritual, onde havia uma médium psicógrafa também que trazia mensagens para as pessoas que estavam lá em tratamento. Mas e aqui? Que ele estava vendo que havia um espírito de baixo padrão vibratório, ainda vivendo muito na ignorância dos valores morais, que estava perfeitamente sintonizado com aquele jornalista, assim como eles viram na entrada do bar, todas aquelas pessoas, cada um com sua companhia espiritual. E a Alessandra lembrou na semana passada do livro que nós estudamos no ano passado, do Sexo e Destino, a situação do Cláudio, né, e do Moreira, que era o espírito que a gente acha que aquilo ali era uma obsessão, mas ela colocou de uma forma muito correta que era uma obsessão consentida, porque o Cláudio não se sentia incomodado em ter os seus vícios e dessa forma alimentar o Moreira. Então era fácil para o Moreira vampirizar aquelas energias. Mas e aí? Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação, e Aulus diz que sim, porque é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, e muitas vezes até por mediunidades bem ostensivas em que a pessoa não se preocupa em estudar e conhecer, ou que está até exercendo a sua mediunidade, mas ele é só médium bonzinho ou médium disciplinado no dia do trabalho. Os outros dias da sua vida, ele leva de uma forma muito desregrada, não se dedica ao estudo, ao aprimoramento do seu caráter, de sua personalidade espiritual. E Aulus continua dizendo que com as quais essas entidades se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. E a gente percebe, então, aquilo que nós vimos que é importante estudar a mediunidade, porque nos fatos muitas vezes mais corriqueiros, aos quais a gente não dá a mínima importância, né, a gente está exercitando as nossas sensibilidades, uma que podemos chamar de uma sensibilidade mediúnica, porque todos nós somos aquele turbilhão eletrônico regidos pela consciência, e a nossa consciência vai estar sempre nos avisando de tudo o que a gente está fazendo de certo ou de errado. Quem tem que escutar somos nós. Muito bem. Na semana passada, no capítulo 19 e 20, a Alessandra nos apresentou uma família. Pai, mãe, 3 filhas, Jovino e Anésia, Marcina, Marta e Márcia, que era a mais nova. E uma mãe doente, a mãe da Anésia, que era a Elisa, que já estava num processo adiantado já de desencarne. E nós vamos verificar aqui alguns aspectos, porque esse capítulo ele não nos fala apenas da mediunidade, ele nos fala de uma coisa muito importante que todos nós deveríamos pensar constantemente para poder disciplinar a nossa maneira de agir. Não como uma troca, eu vou fazer assim, o senhor me dá aquilo, não, mas como uma forma de educar o nosso espírito, educando o pensamento e o sentimento. Então, nós encontramos a nossa irmã Elisa agonizante, a desligar-se do corpo físico, diz André Luiz já quando chega lá na casa, né? Porque a Teonília, que era um espírito protetor daquela família, pediu a Aulus que se ele podia ajudar a Anésio, Jovino, marido e mulher, nós vimos semana passada, e ajudar também nesse processo de desencarne da Elisa, que estava assim, muito, muito difícil, um processo muito sofrido. Muito bem. Estava chegando a hora de fazer. Tinha terminado o culto no lar que ele fez com a Márcia, ali junto da sua mãe, fez a prece e ela perguntou para a mãe dela se ela estava melhor com as preces, com as irradiações que estavam sendo feitas ali, e a Elisa disse que não. Ela não estava melhor porque o assassino a espreitava. E ela não sabia como escapar daquele assassino. Estou igualmente sendo perseguida por aranhas enormes. O que que eu vou fazer para me salvar? Ela estava num processo de desencarne, estava com a sensibilidade mais apurada, porque os processos de desligamento já estavam acontecendo. Então, ela estava tendo uma espécie de alucinação. Mas por que que isso estava acontecendo, né? Ah, e aí a gente vai lá para o livro Céu e Inferno,
logo lá na segunda parte, antes de iniciar os depoimentos dos espíritos, ainda imperfeitos, e aí a gente vai passando por toda aquela escala da questão 100 lá do Livro dos Espíritos, são depoimentos colhidos na Sociedade Espírita de Paris, nas reuniões mediúnicas dirigidas por Kardec. Então, eles dizem de como eles estavam, o que eles estavam fazendo. Então, introduzindo essa segunda parte, Kardec colocou ali um capítulo muito interessante, intitulado O Passamento, que é o desencarne, né? E ele começa afirmando que, vendo-se a calma de alguns moribundos e as contrações terríveis de outros, convulsões, desculpe, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. E André Luiz nos afirma no livro Obreiros da Vida Eterna que não existe um desencarne igual ao outro. Até mesmo se os espíritos estiverem numa condição espiritual semelhante, os desencarnes são diferentes entre as pessoas. Continua Kardec. O sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo e o espírito. Ou seja, quanto mais ligado à matéria, mais essa força vai exercer influência sobre esse processo do passamento. E não é só isso. Quanto mais tempo a pessoa viveu na vida, mais ligada aquele perispírito está ao corpo. Só que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Por quê? Como que isso pode se dar? Se o momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Os espíritos chegariam ali, fariam o desligamento, aquela alma se libertaria e não sentiria nenhuma angústia, nenhuma aflição, nenhum desconforto. Outra coisa que ele fala lá, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. São aquelas mortes abruptas, acidentes, comoções da natureza, terremotos, enchentes, todas essas coisas que acontecem, né? Doenças de longo curso, elas não são tão ruins assim nesse sentido, se nós observarmos bem a questão do passamento e a coesão entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. E nós vamos ver em que caso essa coesão é fraca. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça, que é a última coisa que é desligada pela espiritualidade, que é esse laço fluídico, esse cordão fluídico, ou cordão de prata, como nós chamamos. E nós vamos ver ao longo do capítulo como é que se dá esse processo e por que que eu trouxe essa reflexão para nós. Mas então, como é que essas coisas podem acontecer? Qual é a condição, a situação que o espírito tem que estar para que isso possa acontecer? Então, na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, que é a perturbação pela qual passa o espírito nesse processo todo. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Mas por que isso? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e aos gozos materiais. Olha aqui mais uma vez o nosso turbilhão eletrônico sendo regido pela nossa consciência. Olha aqui muitas vezes a calma aparente da superfície e embaixo da superfície ocorrendo determinadas coisas que muitas vezes a gente não sabe mensurar. A nossa vida, muitas vezes, a gente olha para determinadas pessoas, está vendo uma pessoa que está levando uma vida normal, a gente não sabe o que vai lá dentro dela, quais são seus questionamentos, e por isso que hoje, nós estamos encerrando hoje o mês de setembro, e o mês de setembro é dedicado às campanhas de prevenção ao suicídio.
As pessoas que estão vivendo grandes dificuldades íntimas, grandes comoções internas, morais, emocionais, espirituais, que acabam tirando a sua própria vida, elas não comunicam a ninguém. Muitas vezes estão levando uma vida normal e, na realidade, elas não querem morrer. Elas querem se livrar de um problema. E como não conseguem e não têm a noção da perpetuação da vida, da imortalidade da alma, tiram a vida física apenas e continuam a sofrer na espiritualidade. Então, é preciso que nós façamos esse investimento ao longo da nossa existência, de fazer a nossa elevação moral, o nosso processo de reforma íntima, o nosso processo educativo, convivendo com todos aqueles que são os nossos instrumentos de edificação em qualquer lugar onde nós estivermos, dentro do nosso lar, principalmente, no ambiente de trabalho, na via pública, na casa religiosa da nossa escolha, da nossa devoção, em todos esses locais, nós podemos e devemos desenvolver a nossa sensibilidade moral para educar a nosso espírito moralmente, para termos emoções equilibradas, pensamentos bem sintonizados, porque é isso que vai tornar o momento do nosso desencarne mais leve ou mais difícil, se nós não nos empenharmos nisso, né? Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Por isso, o desencarne é muito fácil. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Nós não somos mais crianças num jardim de infância. Nós somos espíritos que já trazemos conhecimento pelas inúmeras experiências que nós já vivemos, por tudo que nós já aprendemos também no plano espiritual. E seria interessante nós sempre lermos, relermos, trelermos várias vezes a nossa cartilha, que é o livro Pensamento e Vida, conforme Emmanuel nos diz, que foi um apanhado de tudo que os espíritos estudam antes de reencarnar, enquanto estão fazendo seu planejamento reencarnatório. Logo lá na introdução, ele já diz que aquilo ali é atendendo ao pedido de várias pessoas que gostariam de saber como é que os espíritos se preparam, o que é que eles estudam, quais são as matérias que são trazidas para o seu conhecimento e sua reflexão, para que eles se preparem para a imersão na carne, acompanhado do esquecimento necessário para que nós tenhamos o mérito adquirido nas nossas escolhas. Muito bem. Por que que a Nésia estava passando por aquela situação? Porque ela havia alguns anos perdido um filho que era alcoólatra, era uma pessoa que não se tratava, tinha, além do alcoolismo, tinha outros vícios, mas o principal era esse. E ele, numa briga num bar, ele foi assassinado. E ao se ver no plano espiritual, em profundo desequilíbrio, ele não entendia o que havia acontecido com ele, sequer ele sabia que havia desencarnado. E ele passou assim por vários anos de muita perturbação no plano espiritual, até que a sua mãe foi envelhecendo e foi chegando esse momento. Ela orava sempre para ele, achava que ele era um mártir da situação que ele havia vivido, que ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre aquilo que ele havia feito. Uma ilusão que ela cultivou dentro de si, talvez, para que a dor fosse menor, né? Então, aproximando o seu desencarne, ela pensava muito nesse filho e ela chamava esse filho constantemente para junto de si, achando que ela o iria proteger no momento do seu passamento. Então, todo aquele processo que ela estava vivendo de desequilíbrio, as alucinações que ela tinha, a visão que ela tinha de um assassino, era um fruto do pensamento desequilibrado do filho que ela chamou para perto de si. Aulus explica que são ambos assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões. Porque, enfraquecida, qual se encontra a enferma, se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhe transfundem na alma submissa e afetuosa. Ele estava, de certa forma, precisando das energias ainda do corpo físico da mãe dele,
Aquilo ali trazia energia para ele e, ao mesmo tempo, energizava o corpo da mãe, que sofria muito, achando que estava sendo perseguida e por isso chamava o filho. A associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica? André Luiz pergunta a ele. E o que que o Aulus responde? Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Elisa, atraindo o filho num estado de passividade profunda, porque os processos de desligamento já estavam acontecendo, que ele sobrevém por motivo do natural desgaste nervoso e sem a experiência que lhe otorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. E por que que ele tinha aquelas alucinações? Ela, estando a desencarnar devagarinho, reflete as reminiscências, as lembranças do pretérito vivido pelo filho dela e as terríveis visões íntimas, que agora são familiares para ela, de vez que a distância das libações costumeiras, ou seja, como ela chamou o filho, e ele não estava mais vampirizando as pessoas dentro dos bares, esquecido ou ignorante da situação de desencarnado em que ele estava, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. O que que era isso? A síndrome da abstinência. Ele não tá, ele procura as pessoas para estar sempre bebendo, bebendo, porque ele sente necessidade. Ele desencarnou alcoólatra, ele não sabia que havia desencarnado, estava muito apegado à matéria ainda, então ele precisava daquela energia das pessoas que estavam bebendo e emanavam, né? Através do hálito, através da sudorese, as evoluções do álcool que estava sendo consumido, como ele estava ali. É, a palavra sumiu agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então, o álcool estava sendo oferecido através daquele conúbio ali às pessoas que ainda, aos desencarnados que ainda precisavam. Então, como ela chamou o filho para perto dela, pela força do pensamento e do coração materno, a ligação entre eles era muito grande, e ele, sofrendo a crise de abstinência, ele se sentia perseguido por aranhas, por vermes, que foi a visão que ele teve do corpo em decomposição, que ele não sabia o que que era aquilo. Ele ainda estava muito ligado ao corpo. E, ao mesmo tempo, a crise de abstinência fazia com que ele lembrasse por que que ele havia morrido. Então, o assassino que ela via constantemente era a descaracterização do próprio filho em situação de desequilíbrio e a lembrança que ele tinha da morte por assassinato que ele sentia. Olha só que coisa interessante, um médium de psicofonia no grupo, ele sente todas essas coisas. Ele sente a dor que o espírito está sentindo, o descontrole emocional que ele está sentindo, mas ali é um médium que ele é ostensivo, a mediunidade do canal mediúnico dele está aberto para isso, ele está ali num grupo, assessorado pela equipe espiritual, sob a imantação das preces e dos pensamentos equilibrados dos médiuns que fazem a estrutura do grupo funcionar, que são aqueles que trabalham, que acham que não são médios, mas estão ali fazendo a harmonização do grupo com suas preces, fazendo girar toda aquela energia que foi lida pelo psicoscópio, como lá no capítulo 2 o Tom nos ensinou, né? Então, é exatamente o que estava acontecendo ali. Ela estava parcialmente desprendida do corpo e sentindo as sensações do filho e transmitindo para a filha aquilo que ela estava sentindo. E aí Hilário fica muito bravo. Mas como é que a gente pode deixar uma pobre velhinha desse jeito, sem assistência? Nós não vamos interferir. E Aulus faz uma observação que serve para todos nós em todas as situações da vida. Lembra daquela passagem de Mateus que diz que tudo que pedirdes em oração, se acreditardes, né, crendo, recebereis? Está lá em Mateus 21, 22. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa irmã Elisa. E ela pediu em oração a ajuda do filho, porque ela se enganava intimamente, achando que o filho estava muito bem, estava muito equilibrado. Ela não acreditava que o filho passou por tudo aquilo pela responsabilidade dele. E então, muitas vezes, nós pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. E aí as nossas orações é que entram em ação, os pedidos que nós endereçamos à espiritualidade.
A Alessandra falou semana passada dos tipos de prece, né? As preces ascendentes, as preces horizontais e as preces descendentes. Ela, nesse pedido que ela está fazendo, estava claramente num processo de prece descendente, se aliando com energias desequilibradas e fazendo com que o seu processo de desencarne se tornasse doloroso, que fosse uma situação difícil para ela. Então vamos adiante. Ela estava ali naquela situação, a Aulus fez essa observação para o Hilário, ela já estava sofrendo naquela situação há muitos dias, e eles desligaram, então, o filho das correntes mentais dela, que já estavam afrouxadas mesmo, ela não tinha um grande controle, ele foi desligado e levado para uma colônia espiritual para tratamento. Tudo isso acontecendo por merecimento da Anésia, que era a filha dela, que mantinha sua casa sempre envolvida em orações, né? Inclusive, quando Aulus, Hilário e André Luiz chegam à casa dela por primeira vez, a Alessandra colocou até a observação de que eles chegaram e encontraram um jardim florido, e que numa casa onde as flores estão bonitas, né? É uma casa de um ambiente espiritual muito bom, mas graças ao quê? A postura mental da Anésia, que não é perfeita como nenhum de nós, que estava sofrendo e passando também por um processo de desequilíbrio, mas a pertinácia dela, a resiliência dela, a insistência, a perseverança dela em manter o equilíbrio da sua casa através das orações, sintonizava com energias mais equilibradas e carreava para o seu lar e para todos aqueles que estavam lá dentro energias reequilibrantes, né? Então, naquele momento em que o filho foi desligado, ela se sentiu muito enfraquecida. Ela não conseguia mais nem falar. Por quê? Porque a simbiose entre eles dava ao filho o que ele estava querendo, uma energia ainda com fluido vital, que ela estava desprendendo no processo de desencarne, e dava a ela também uma energia diferente, fazia com que ela, relutantemente, se segurasse espiritualmente no corpo físico. Só que na hora que ela enfraqueceu, que ela não conseguia mais falar com a filha, ela simplesmente segurou a mão da filha, olhou para ela e chorou, derramou lágrimas. E naquele momento, ela teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, aconteceu com ela o que vai acontecer com todos nós, que acontece em todos os processos de reencarne. Ela reviu apressadamente o passado. Só que, como os processos de reencarne são semelhantes, mas não são iguais, também essa visão que a gente tem das nossas vivências daquela última existência são diferentes de pessoa para pessoa. Então, ela reviu ali todas as cenas da infância, da mocidade, da madureza, e essas cenas reapareceram inesperadamente no templo da memória dela. Por quê? Porque está tudo guardado na memória espiritual, convidando-a a um escrupuloso exame de consciência. É aquele momento em que a gente conversa intimamente. Quem já leu o livro Voltei, do irmão Jacó, lá mostra claramente como é o processo de desligamento dele, os dias que ele fica na cama sentindo que ele estava desencarnando, porque ele conhecia perfeitamente tudo que estava acontecendo com ele, e as cenas da vida dele, ele rememorando tudo e fazendo aquele exame de consciência, né? Enquanto lhe inteiriçavam os membros, ou seja, ela estava sendo desligada, um só pensamento lhe predominava no espírito. Ela queria dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra, que morava noutra cidade, noutro lugar e que há muito tempo ela não via. Então, naquele instante, a vontade dela foi tão forte que ela reuniu todas as energias que ela teve para uma visita aquela irmã. Então, envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, ela se afastou ligeira, volitando automaticamente pela força da sua vontade no rumo da cidade que lhe situava a parenta. E ela sabia o caminho direitinho de chegar lá. Por quê? Porque ela sintonizou com a irmã. Porque se a gente não está numa família, por acaso.
porque esses laços consanguíneos são importantes, apesar da nossa família espiritual nem sempre ser aquela mesma família consanguínea, na maioria das vezes ela é. Então, aqueles laços que ligam a gente aos nossos familiares, eles são muito fortes. E naquele instante em que ela sabia que se despediria da vida, ela queria ainda visitar essa irmã. E isso é um fato que acontece com todo mundo. A gente tem aqui um tipo habitual de comunicação nas ocorrências de morte. Acho que quase todo mundo aqui tem uma história dessa para contar. Pela persistência com que se repetem, até os cientistas já são constrangidos a examinados. E olha que esse livro aqui é de 1954. Isso já estava sendo examinado lá nessa época. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontram os chamados fenômenos de monição. Não existe a premonição? Você está encarnado, você, pela sua sintonia, você prevê alguma coisa que vai acontecer, né? Ela não estava mais encarnada, ela teve vontade de produzir alguma coisa e ela foi ao encontro daquela criatura que ela desejava muito ver e criou aquela situação, influenciando também a irmã. E ela, ao chegar lá, ela viu que a irmã estava dormindo, chegar no local onde a irmã morava, ela viu que a irmã estava deitada, estava dormindo, e tentou falar com ela, tentou acordá-la, mas ela não conseguia ouvi-la. Então, o que ela fez? Usando o restinho de força que ela tinha, ela bateu na madeira da cama e a irmã acordou assustada e sentou, porque ela ouviu o barulho. E naquele instante, ela sentiu, ela não sabia que a irmã estava desencarnando, mas como ela sentiu a presença da irmã, ela falou: Elisa está morrendo. E algum tempo depois ela foi avisada que realmente Elisa estava morrendo. Ela volta para o corpo já completamente desfalecida. Aulus ajuda, estava ali ajudando a equipe espiritual, recolocam ela de novo ali. Ela não conseguia mais se encaixar no corpo físico e ela é colocada ali justaposta ao corpo, mas não encaixada de novo no corpo físico. Um médium que tem a psicofonia sonambúlica, se ele não estiver num grupo muito bem conduzido, num grupo que tem equilíbrio, ele sai do corpo e do voltar, às vezes é difícil ele se encaixar o corpo físico de novo. Aí o grupo precisa estar harmonizado, o dirigente do grupo precisa promover o trabalho de passes, o médium também precisa ter equilíbrio para ajudar nesse processo, para que ele esteja novamente encaixado ali naquele corpo, tá? Esse é um processo que acontece normalmente. E então, Hilário e André Luiz perguntam para Aulo se eles não vão, então, desligá-la, porque ela já está completamente ali desvinculada do corpo, o corpo já é praticamente um cadáver, e ela precisava ser desligada. E Aulo chama atenção para um fato interessante. Ele diz que esse elo, que é o cordão fluídico, ele tem sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. No livro Missionários da Luz, a gente vê o trabalho que os espíritos têm na preparação de um corpo físico, na aproximação daquele espírito com seu grupo familiar, ao levar aquele espírito para o processo de miniaturização, para ele se ligar àquele princípio de vida da fecundação que está ali, né? Ele não está completamente ligado ainda, mas ele já está em estado de perturbação, e esse estado de perturbação acontece tanto antes de encarnar quanto depois do desencarne. Ele já está ligado ali e tem uma equipe apropriada para fazer isso, e no desencarne também. Então, além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última, a eles compete o toque final. Aulos não poderia ajudar aquela equipe por conta de sua evolução espiritual, de tudo que ele já havia aprendido, do trabalho que ele realizava na espiritualidade? Poderia. Só que a tarefa dele ali não era essa. A tarefa de Aulos ali era acompanhar os seus dois pupilos, André Luiz e Hilário, para ensinar, para dar aquele curso rápido de mediunidade, curso rápido, mas intensivo de mediunidade. E nós acabamos de ver aqui exatamente o título desse capítulo, que é Mediunidade no Leito de Morte. Como que as coisas podem acontecer e como nós
Com esse conhecimento, podemos ajudar processos de desencarne de pessoas às quais nós estamos vinculados, que estão próximos de nós, quem já passou por esses momentos e que acompanhou um ente querido, um amigo, alguém nesse processo, deve estar agora refletindo e localizando nas situações que viveu algumas dessas passagens, ou muito fácil, ou muito difícil, ou desequilibrado, ou harmônico, vai depender muito da pessoa que está ali naquele processo de desencarne. Muito bem, aí nós vamos entrar na fase final aqui da, do nosso estudo, desse capítulo desta noite, e eu fiz questão de trazer para nós aqui algumas observações do livro Obreiros da Vida Eterna. Por quê? Para a gente entender lá nos primeiros slides a questão do turbilhão eletrônico regido pela consciência e da lei de causa e efeito. Nós vamos encontrar lá no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, quando o Chico publicou quando a Federação publicou esse livro psicografado pelo Chico, ele tinha tanto ensinamento que Martins Peralva, que era amigo do Chico, que frequentava a sua casa, seu grupo mediúnico, achou que seria muito interessante publicar os estudos que eles estavam fazendo desse livro, porque depois que o livro veio a lume, eles também estudavam o livro lá no grupo mediúnico, nos encontros de estudos lá na casa do Chico, lá no centro. Então, eles fizeram um longo estudo desse livro, são vários capítulos aqui que ele vai explicando as coisas, as anotações que eles faziam, ele foi escrevendo tudo e depois ele resolveu transformar isso num livro que se chama Estudando a Mediunidade, baseado naquilo que eles estudaram no livro, nos domínios da mediunidade. E lá no capítulo 34, ele faz algumas observações interessantes. Inclusive, essas observações também são estudadas pelo Décio Iandoli, no livro Da Alma ao Corpo Físico, lá no item 20.3, quando ele fala o parto da morte. Parto. A gente é o parto do nascimento e o parto do desencarne. Tá? Ele vai mostrando o outro lado dessa nossa vivência necessária e inexorável da vida, que nós vamos todos um dia ter que passar. Então, ele mostra como é feito, como essas equipes espirituais fazem esse processo de desligamento com a gente. Ele mostra aqui regiões fundamentais do organismo humano. Primeiro, o centro vegetativo ligado ao ventre, que é o centro das nossas manifestações fisiológicas. Esse é o centro que é desligado primeiro, tá? Esticamento dos membros inferiores, esfriamento do corpo, né? Aí a gente vê que a respiração vai ficando prejudicada, o coração começa a entrar em processo de desequilíbrio, os rins começam a parar, as funções vão parando, né? E o corpo da pessoa vai perdendo a vitalidade. O outro centro que, em seguida, esse aqui é nessa ordem que acontece, está lá no Obreiros da Vida Eterna, está nesse livro aqui, Estudando a Mediunidade, e está no livro da Alma, Corpo Físico, do Décio Iandoli. É o centro emocional, que está ligado ao tórax, que é a zona dos nossos sentimentos e desejos. Aí sim, quando esse centro começa a ser desligado, há uma desregularidade do coração, muita aflição, muita angústia, o pulso vai ficando fraco. E por último, e o mais importante, é o centro mental ligado ao cérebro. Eles promovem desligamentos a partir da fossa romboidal, a pessoa entra em coma e aí sim há o desatamento do laço fluídico. Eu pensei até em trazer imagens aqui do cérebro, estudei, pedi ajuda a uma companheira nossa do grupo aqui de muitos anos, que ela não está aqui com a gente agora, ela está fazendo o MEP, e ela me deu explicações valiosas, mas eu não me atrevo a entrar nesse campo da medicina porque eu não conheço. Eu entendi, mas eu não sei se eu saberia transferir isso em palavras para o entendimento de todos. Então, eu preferi pegar as descrições, o aspecto moral, porque eu acho que é isso que interessa para a gente, que a gente está estudando aqui. A parte fisiológica, a gente pode pegar livros e, por diletantismo, estudar para chegar ao nosso nível de entendimento. Mas o que nos interessa aqui nesse estudo é a parte moral que nós podemos extrair desse estudo. Então,
usando as informações do desencarne de Dimas, nos capítulos 11 ao 15 do livro Obreiros da Vida Eterna, alguns pontos lá que são descritos por André Luiz e que eu acho interessante a gente discutir aqui, mostrando como que Jerônimo foi fazendo o desligamento de Dimas e mostrando a sequência desses centros sendo trabalhados, né? Então, Jerônimo começou a operar sobre o plexo solar, desligando laços que localizavam forças físicas, ou seja, no ventre, né? Nesse centro fisiológico, nesse primeiro centro. Então, com espanto, André Luiz notou que uma certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. E aí, o que que o Décio Iandoli nos fala sobre isso? Era uma liberação de ectoplasma em virtude da desconexão do chakra gástrico, ruptura dos canais de ligação do duplo etérico. Há algumas semanas nós vimos, nesse mesmo capítulo em que são apresentadas as médiums, né, a Eugênia, a Celina e o Castro, mostrando que a dificuldade do Castro sair do corpo era exatamente porque, ao sair, ele não conseguia desvencilhar o duplo etérico do perispírito. E o que é esse duplo etérico? É uma colinha, né? Assim como o corpo se liga ao espírito pelo perispírito, o perispírito se liga ao corpo por esse duplo etérico, que é uma energia puramente material, é uma colinha para que aquele perispírito possa se ligar átomo a átomo, molécula a molécula, a esse corpo físico. Ele é energia vital, ele é ectoplasma, aquela matéria plástica que os espíritos utilizam nos processos de materialização. Então, no processo de desencarne, essa desconexão desse chakra ligado ao ventre, que vai tratar primeiro das nossas funções fisiológicas, né, libera essa matéria leitosa que é o ectoplasma e ela ficou pairando ali sobre o corpo de Dimas. Essa é a explicação, então, que o Décio Andoli nos deu. Seguindo adiante, André Luiz nos fala: com passes concentrados sobre o tórax, agora nós vamos para o centro emocional, relaxou os laços que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sob determinado ponto do coração, e ele lá não diz qual é, que passou a funcionar como uma bomba desreguladamente. Olha lá o que ele nos diz, né? Que quando esse centro é desligado, há um descompasso cardíaco, o pulso fica fraco, angústia, aflição, é o centro emotivo. Né? Nova cota de substância leitosa desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, do centro coronário ao centro laríngeo, que é o da fala, que é um centro emocional também. Mas reparei, e eu botei um grifo aqui, que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, causando angustiosa aflição ao paciente. Uai, ele está sendo desligado, ainda tem força para segurar o corpo ali? Vamos ver o que Décio Yandlin nos fala. Neste ponto, nota-se que o medo da morte ou a relutância por apego às coisas materiais ou mesmo aos entes queridos pode trazer dificuldades e desconfortos ao desencarnante. Quando eles estão fazendo esse processo de desligamento, o nosso cérebro ele tem muitas ramificações nervosas ligadas ao cerebelo, à fossa romboidal, ao encéfalo, ao tronco encefálico, e as partes que vão sendo desconectadas vão se desligando, mas o espírito ainda está pensando, porque a parte mental ainda não foi desligada. Então ele briga com o corpo de acordo com a maior ou menor ligação que tem com ele. Nós vimos lá no passamento do céu e inferno que a facilidade ou a dificuldade nesse processo do desligamento se dá pela condição moral do desencarnante. Então, quanto mais apegado às coisas materiais, aos entes queridos, quanto mais medo da morte aquela criatura tem, mais apegada ela fica, então mais ela vai lutar. E isso traz desconforto ao desencarnante, porque ele está querendo lutar num processo que ele não pode evitar, porque o corpo já está completamente depauperado. Então vamos adiante. Outra observação de André Luiz.
concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, que já é a terceira parte, que é o centro mental, a mais importante. Jerônimo quebrou alguma coisa que eu não pude perceber em minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Ou seja, as partes mais físicas e emocionais do corpo liberam aquela energia leitosa que é o ectoplasma. Ficou pairando sobre o corpo de Dimas. Quando ele vai mexer no nosso turbilhão eletrônico, no centro mental, no nosso cérebro, na fossa romboidal, que eu recebi uma aula da Leila magnífica sobre isso, ele desliga alguma coisa que André Luiz não viu perfeitamente, né? E dali saiu essa chama violeta dourada que absorveu aqueles princípios de energia ainda material e uma coisa fantástica aconteceu. Vamos ver o que é. Essa chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. A mente, o cérebro, era a chama violeta dourada, formou a cabeça do Dimas e absorvendo toda aquela parte de ectoplasma, aquela parte leitosa que foi liberada, foi formando o corpo perispiritual dele. Que aquele corpo espiritual, ele tem, não tem órgãos como o corpo físico tem, mas ele tem funcionamentos parecidíssimos, semelhantes ao do corpo físico. Por isso é que é o perispírito que dá forma ao corpo físico. Então, aquela energia liberada ali, ela não se perde. E se a pessoa tem merecimento, ela é reabsorvida por aquela energia violeta dourada para a formação do perispírito. Quando a pessoa está desequilibrada, não tem noção de sintonia, de ligação mental, de bondade no coração, não desenvolveu a sua parte moral, são aquelas energias leitosas que os espíritos vampirizadores vêm buscar. Por isso a gente precisa de proteção quando a gente está desencarnando, para que essas energias não sejam tomadas por esses espíritos que ainda tão apegados à matéria necessitam dela. Tá? E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse os princípios superiores da personalidade momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida a todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Vamos lembrar Emmanuel novamente? Pensamento é vida. A nossa mente é a sede do nosso pensamento. É esse pensamento, é essa mente, esse centro mental que dirige as nossas funções. Então, essa chama violeta, que é a vida que existia ali, dá então energia para todo esse organismo perispirítico, assegurando essa ligação atômica e até celular, podemos dizer assim, de uma forma bem grosseira, né, das novas dimensões vibratórias em que aquele ser iria viver a partir daquele momento. E aí mais uma criatura passou a viver no mundo espiritual, passada essa terceira fase. Mas ainda tem algumas observações interessantes. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima do Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de um leve cordão prateado, semelhante a um sutil elástico entre o cérebro de matéria densa abandonado e o cérebro de matéria rarefeita no organismo liberto. Olha só que coisa interessante, ele acabou de desencarnar. Porém, para a finalização do desencarne, é necessária a ruptura do cordão de prata. Assim como após o parto é preciso cortar o cordão umbilical. Isso aí é o Décio que nos fala, nesse livro, onde ele tem uma riqueza de detalhes que eu sugeriria a todos ler. O que mais que ele nos fala?
O desligamento do fio de prata é executado pela equipe espiritual que assiste o desencarne. Não foi isso que o Aulus falou lá para André Luiz e Hilário? Essa ruptura deve ser feita no momento certo, quando já se equilibraram as energias entre os corpos físico e espiritual do desencarnante, e pode ocorrer até muitas horas após a total morte do organismo físico, ou anos, como disse o Aulus, para André Luiz e Hilário. E vai depender de quê? Do desprendimento daquele espírito das coisas materiais, da vida que ele levou, da sua elevação moral, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, nós percebemos, então, que quem está sentado na cadeira do juiz para decretar nossa sentença e nosso destino somos nós mesmos. A partir desse conhecimento, nós podemos dizer que temos medo da morte? Só fazendo uma avaliação íntima do que nós pensamos e sentimos, da condução que nós damos às nossas vidas, de como nós estamos levando adiante os nossos compromissos espirituais, do reconciliai-vos com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho, aproveitando o esquecimento, essa bênção, para que nós, não nos lembrando das intercorrências entre aquela pessoa que nós julgamos nosso desafeto e nós possamos exercitar, se não o perdão, pelo menos relevar a antipatia, fazendo um trabalho de todos os dias, pela nossa reconciliação íntima, pela nossa postura mental e emocional adequadas para que nós possamos construir o nosso retorno cada dia da nossa vida, porque diz André Luiz que morre bem quem vive bem. E o que é viver bem para a gente? Nós já nos perguntamos isso? Então, nós vamos descobrir que não existe um ser que nos julgará e sentenciará. Deus não está sentado num trono para dizer para a gente: você está errado, você está certo, você vai para lá, você vem para cá. É o nosso turbilhão eletrônico regido pela nossa consciência, principalmente na hora que a gente está rememorando as nossas lembranças naquele processo, é que vai dar destino para nós após o nosso desencarne. Então, existe apenas uma lei natural que rege tudo isso, que é a lei de causa e efeito, que nos leva a suportar todas as consequências dos processos que desencadeamos no exercício do nosso livre-arbítrio. E foi mais ou menos algo assim que Aulo sugeriu à Anésia no processo de dificuldade de relacionamento que ela estava vivendo com o seu companheiro, e ela tinha merecimento porque ela estava insistindo e perseverando na boa condução da sua vida familiar, na sintonia com espíritos elevados que pudessem ajudar. Ela, inclusive, na leitura do Evangelho e nas explanações que ela fez no pé da cama da mãe dela, junto com sua filha Márcia, ela falava exatamente o que Teonília dizia para ela. É uma inspiração, é um processo mediúnico também. Então, tudo em nossa vida está interligado com a nossa consciência, que rege o nosso turbilhão eletrônico, seja do corpo físico, seja do corpo perispiritual, seja das que fazem a nossa escolha, as nossas escolhas e a condução da nossa vida em qualquer lugar que nós estivemos. Daí o tamanho da responsabilidade e a gratidão que nós temos no nosso coração, que a doutrina espírita nos traz esses conhecimentos para que nós possamos nos conduzir bem na vida, lembrando que todos os processos de relacionamento que temos, desde os mais superficiais até os mais profundos, são processos de intercâmbio mediúnico também, porque é um processo de alma para alma, de pensamento para pensamento, de energia para energia, e assim, nós, seguindo o pensamento de Martins Peralva, ante tão magnificente narrativa, um só pensamento nos domina, emocionando-nos o coração agradecido, qual seja o de profundo amor pelo nosso Pai Celestial, que é o Criador da vida. Eu agradeço a vocês a atenção, eu encerro aqui a minha explanação, dizendo mais uma vez que na semana que vem nós teremos a Nores com os capítulos 22 e 23, presencialmente, lá no nosso auditório. Contamos com a presença de todos, é mais um momento que nós temos, e será o nosso último encontro presencial da apresentação dos capítulos, né? Para que nós possamos, juntos, né?
pensarmos melhor, nos conhecermos, nos abraçarmos e valorizar toda essa oportunidade que nós temos tido nessa vida desse aprendizado.